Pouco mais de um ano se passou desde que eu gravei aquele vídeo mostrando para vocês a minha máquina de costura, a máquina de costura Lennox. Agora eu já posso falar com um pouco mais de experiência como é usar essa máquina, se tem prós e contras, quais os tipos de tecido que ela costura, claro, de acordo com a minha experiência. Bem, gente, a primeira coisa é que eu tava reassistindo esse vídeo da máquina de costura e ele tá muito mal feito. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Eu não falo em questão de conteúdo, mas em imagem mesmo. Eu tava aprendendo a usar a câmera, então não ficou muito bom. Mas enfim, obrigada por terem assistido e obrigada por continuarem assistindo. Em segundo lugar, gente, eu tenho uma loja online, eu faço roupinhas de boneca, roupinhas para Barbie. Vou mostrar para vocês algumas peças que eu tenho aqui. E eu uso apenas essa máquina, a máquina de costura Lennox. Tá certo que são peças super simples, afinal eu não sou uma mega costureira. É um tipo de trabalho que eu tenho, um dos trabalhos. Então eu consigo tirar renda desse produto, mesmo sendo um produto simples. Então eu posso mostrar para vocês os tipos de tecido que eu costuro lá, porque foi um dos maiores pedidos nesse vídeo, que eu mostrasse costurando vários tipos de tecidos. Então vamos falar de um dos pontos da máquina. Ela embola a linha? Embola se você não colocar direito. No momento que der um tranco, que você perceber que não está funcionando direito, vê o que está de errado, que certeza tem alguma coisa errada que você fez no processo de colocar a linha. Agora a gente vai colocar a linha do carretel. Você coloca ela nessa posição, como vocês estão vendo, a linha tem que estar fazendo esse movimento. E passar por esse prendedor da linha. Depois você vai colocar ela atrás desse volante de tensão e subir. E passar dentro desse negocinho de metal que eu não sei o nome, gente. Eu não sou costureira especialista, aprendi em casa sozinha a costurar. Então, se eu estiver falando errado, provavelmente eu vou estar falando o nome errado, vocês me corrijam, fiquem à vontade para corrigir aqui nos comentários, por gentileza, vai ser uma gentileza mesmo. Depois de passar ali naquele ganchinho de metal, eu passei na agulha, e aí ela tem que ir lá para trás, igual a linha da bobina, vocês conseguiram ver? E aí ela vai fazer esse movimento, como vocês estão vendo, ó. A bobina, super fácil de colocar. Muita gente deixou comentário naquele vídeo falando: nossa menina, mas não precisa pescar a linha lá dentro, que quando você começa a costurar ela vai embora, não precisa disso. Gente, pra mim virou vício, tá? Costume, eu continuo colocando a linha lá dentro, pescando ela, puxando as duas pontas e daí eu sigo costurando. Mas, claro, não tem essa necessidade. Se você sentir necessidade, faz, mas não tem necessidade, tá bom? Para vocês terem uma noção, antes de mostrar os exemplos de costurar mesmo os tecidos, eu uso jeans para costurar roupinha de boneca, eu uso malha, aquelas malhas mais molinhas que tendem a embolar lá dentro. E uma dica que pode ajudar vocês é colocar um papel por baixo do tecido para a roupa se manter ali retinha, mas use um papel fácil de retirar depois, tipo um papel guardanapo, por exemplo. Enfim, eu vi essa dica aqui na internet, em algum canal aleatório que eu não vou lembrar o nome agora, mas um papel posicionado embaixo com tecido em cima ajuda e muito o tecido não embolar, tá bom? Mas eu vou mostrar uns truques também que eu tenho que me ajudam demais e talvez possa ajudar você. Eu comecei o teste usando o tecido crepe e percebam que ele deu uma leve enrugada no início da costura. Isso porque eu não puxei o suficiente. Mesmo dando uma leve enrugada, o acabamento ficou ótimo, as linhas ficaram perfeitas e não teve nenhum problema depois. No caso de um tecido tão fino quanto este, eu uso este truque de dar uma volta no meu dedo nas linhas que ficam ali no início. Assim eu consigo manter o tecido bem reto e prosseguir com a costura. Também é bom posicionar as mãos no tecido para que ele não embole embaixo.
Neste terceiro exemplo, eu utilizei uma malha mais maleável que estica e costuma ser o ponto de dificuldade no início para as costureiras iniciantes. E foi só posicionar o tecido e prosseguir a costura, claro, posicionando a sua mão nas extremidades do tecido para evitar que ele embole ali na bobina. Depois de um tempo eu percebi que com a luz ligada dificulta muito para que vocês consigam visualizar a costura no vídeo, então eu desliguei para vocês verem como ela fica também. Eu acho que ficou melhor para visualizar. Para o teste do jeans, eu utilizei um tecido jeans que não estica, sem lycra, né, que fala, e ele é bastante rígido, não é tão duro, mas também não é nada molinho. E olhem só que belezura, ela costura super bem, sem nenhum problema. Também fiz o teste com o jeans dobrado, para ver se a máquina aguenta pelo menos o jeans dobrado uma vez. E aí está, acabamento ótimo, sem nenhum problema, com o ponto 1 da máquina. Como eu já testei o ponto 1 em todos os tecidos, agora nós vamos direto para o ponto 2, que é um pouquinho mais solto do que o 1. O ponto 3 quase não tem diferença do ponto 2, e tá aí o resultado para vocês verem. O ponto 4 também se parece muito com o ponto 2, mas a agulha se posiciona à esquerda. O ponto 5 é totalmente diferente dos anteriores e vem aí na proposta da máquina Lenox de promover vários tipos de pontos para bordado. E este é o resultado do ponto 6, muito parecido com o 5. Na sequência vem o ponto 7 e em seguida o ponto 8, que claramente necessita de uma certa habilidade para poder bordar, coisa que eu não tenho. Tirando os pontos simples lá do início, o ponto 9 é um dos que eu mais uso na costura. O ponto 10 é muito parecido com o 9, mas eu ainda prefiro o anterior a ele. O ponto 11 tem uma leve abertura para diferenciar um pouquinho do ponto 10. E a gente finaliza com o ponto 12, que é mais aberto do que o 11, do que o 10 e do que o 9. Essa máquina eu comprei em uma loja aqui em Santo Amaro, na minha região, de Santo Amaro, São Paulo. Tem um lugar lá que tem um monte de loja parecida. Tinha nas Casas Bahia, essa Lenox, tinha na Marabras. Não, Marabras não vende essas coisas, não lembro mais. Ou foi no Ponto Frio, ou foi na Casas Bahia, ou foi em uma outra loja lá que eu não lembro o nome, gente, de verdade. Mas assim, se não tem, se você for nessas lojas e não achar, é porque já saiu de linha, provavelmente. Na época que eu tava em busca de uma máquina de costura em conta mais barata, foi essa que eu pude comprar e era essa a mais barata. Não tinha a Eugene nem outras marcas que são mais famosas aqui na internet. É isso de informação. Agora eu vou mostrar para vocês os tecidos, né, que eu utilizo, como é aquela costura. Espero que seja útil para vocês o vídeo. Não esqueça de avaliar com seu like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Não esqueça de avaliar clicando em gostei e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido. Esse, infelizmente, não é um tipo de vídeo que tem um quadro fixo aqui no canal, porque é um tema que oscila muito. O vídeo pode dar muitas visualizações, como pode não dar. E não é um tipo de vídeo que costuma monetizar muito, né, gente? Então, como produtora de conteúdo, eu não tenho como abrir tanto espaço assim para poder falar sobre costura, sobre máquina de costura aqui no canal, infelizmente, tá? Mas vez ou outra, se vocês tiverem muitas perguntas, eu posso sim trazer
update sobre o assunto aqui no canal, que se tornou um canal de beauty, de beleza de cabelos. Muito obrigada por terem assistido, um super beijo e até a próxima. Tchau!